Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é dia 21 de agosto, são 8h11 da noite. O tema do nosso discurso hoje é: Deus, Ele vai te dar uma ideia, Ele vai te revelar algo que ninguém sabe, ninguém nunca teve a ideia de fazer para poder prosperar a tua vida, para poder trazer a tão desejada prosperidade que você almeja, que nós almejamos. Esse é o Deus que conhece todas as coisas. Ele conhece o meio, o início e o fim de todas as coisas. E é por isso que ele, na época antiga, ele revelara para José que José seria um homem grande, um homem que seria um grande administrador da obra dele. Amém? Amém. Olha só o que a Bíblia diz lá em Gênesis, lá no livro antigo, Gênesis 40. José na prisão interpreta o quê? Dois sonhos. A palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que um. Vamos ver o que diz? Diz assim, ó: passando estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofereceram ao seu senhor o rei. Confeiteiro? Ofenderam. Ofenderam o rei Do Egito. seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. Você vê, aqui eles não eram uma pessoa comum. Aqui eles não eram uma pessoa normal. Eles eram pessoas que estavam assistindo diretamente diante de quem? Do rei. Então eles fizeram alguma coisa que vieram ofender o quê? O rei. Mas tudo isto, presta bem atenção, tudo isso tinha um propósito espiritual. Se esses homens não fossem para a cadeia, não tinha como José ser exaltado. Não tinha como os sonhos de José se realizar. De repente você tem um sonho. De repente você tem um desejo. De repente você pensa assim: poxa, quem me dera eu ter uma vida próspera, abundante, para que eu pudesse curtir a obra de Deus, para que eu pudesse patrocinar a obra de Deus, sem nenhuma dor de cabeça, sem nenhuma pressão, sem nenhuma dificuldade. Então, esse desejo que você tem, meu amigo e minha amiga, Deus, Ele trabalha dele. A Bíblia diz que é Deus que coloca o querer e o realizar. E muitas das vezes o realizar de um sonho, ele nos machuca no processo. O processo, muitas das vezes, ele causa dor, ele causa humilhação, ele causa rejeição. Você vê, para que José viesse ser honrado, esses dois homens tiveram que ofender a quem? O rei. Vamos ver? Aí diz assim, ó. 3. Gênesis 40, versículo 3. E mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere, onde José o quê? Estava. Olha a resposta de José chegando até ele.
a tua resposta, deixa eu explicar uma coisa para você. A tua resposta, muitas das vezes, está na mão de pessoas condenadas. É aquela pessoa que está lá fora, aos teus olhos, você fala, não tem jeito essa pessoa. Essa pessoa, pelo que eu entendo, para ela acabou. Mas de repente a tua resposta está na mão dela, está na boca dela, está na inteligência dela. Então nós temos que ter muito cuidado para a gente não afastar a nossa resposta de nós. A Bíblia diz que o bem, ele passa, mas você nunca sabe o que é o bem. Eu lembro uma vez que eu fui trabalhar em um trabalho e esse pessoal foi padrinho nosso do meu casamento com a missionária. Padrinho que assinou a documentação. E Deus, Ele usou essas pessoas para nos abençoar. Usou. Eu não sabia que Deus ia criar uma situação para poder nos abençoar. E nós fomos abençoados em tudo aquilo que nós precisávamos para poder o quê? Para poder casar, né? A gente precisava de prosperidade. Então eu fui até o advogado para resolver a questão da documentação. E esse advogado tinha um parente. E eu trabalhei para esse parente. E esse parente nos respeitou, nos amou, de uma tal maneira que nós fizemos além do que era para fazer. Justamente para me dar condição de o quê? De eu casar. E Deus abençoou de uma tal maneira que nós casamos. Mas eu conheci essa pessoa através de outra pessoa. Então, para que eu pudesse ser abençoado, eu tinha que chegar até essa pessoa. Foi a mesma coisa quando eu fui consagrado a pastor, indicado para ser pastor. Aqui na nossa circunvizinhança, nunca teria essa oportunidade. Mas Deus criou uma situação. Ele me levou para um lugar, de um lugar me levou para outro, de outro lugar me levou para outro, e eu estou hoje como pastor do apoio aos soldados feridos. Outrora eu só era o Ivanildo do apoio aos soldados feridos. Hoje nós somos pastores e missionários do apoio aos soldados feridos, e nós temos os colaboradores do apoio aos soldados feridos, os futuros obreiros. Você vê como é que a coisa de Deus, ela não acontece no estalo, na mágica. Exige um processo. E a prosperidade exige um processo. Muitas das vezes você chega até mesmo ao ápice da calamidade, da vergonha, da humilhação, para Deus te exaltar. Deus não exalta quem já está o quê? Exaltado. Deus não honra quem já está honrado. Deus, ele honra o fiel, o humilde. Ele honra aquele que tem um propósito firme. Eu tenho batido muito nessa tecla. Eu tenho batido muito nessa visão do propósito firme. Você não pode desviar do teu propósito. Ah, mas não vai vir ninguém hoje. Mas as portas da igreja têm que estar sempre abertas. Ah, mas não vai ter ninguém, tá chovendo pra caramba. As portas têm que estar abertas, porque só pode entrar se a porta estiver aberta. E mesmo que não tá, você vai fazer o quê? Bater. Vai bater. Então você não pode desistir, porque você nunca vai saber o dia da resposta. E se eu não fosse até Belfor Roxo, o centro de Belfor Roxo naquele dia,
que não foi fácil para ir lá. Eu não tinha um tostão furado. Eu não tinha um tostão. Eu encontrei uma pessoa no caminho e você sabe o que foi que eu fiz? Eu não tinha dinheiro para ir. Mas eu sabia que aquele dia era o dia da resposta. E eu estava indo para o ponto, sem nenhum dinheiro. Eu e a Rose, né? Que ela não era missionária, ela era obreira. E indo. Aí, quando eu tô descendo para ir para o ponto, uma voz me chama. Uma voz me chamou. E essa voz era a resposta que eu precisava. Era o dinheiro da minha passagem para poder ir. Não é muito forte? E eu fui, e Deus, ele nos abençoou. Após um determinado período, porque tudo tem um propósito. Nada é do jeito que a gente quer. Após 2 meses, nós fomos exaltados. Nós fomos honrados. E o processo da gente ainda é árduo. Vocês têm presenciado, vocês que nos acompanham nas redes sociais, vocês veem que a gente não tem vergonha de postar o trabalho da gente. Ah, mas só deu 2 pessoas. Eu posto, porque quando for exaltado vai ver que a gente nunca parou. E você não tem que... Ah, poxa, é uma cliente, o trabalho é R$200, mas a cliente falou que só tem um pedaço. E não tem outro para poder fazer. Eu faço. Você nunca sabe aonde está o milagre. De repente, aquela cliente conhece a pessoa que vai te indicar outra e vai te enriquecer. Você vai ver agora no texto como que funciona isso. Guarde isso pelo amor de Deus. A vitória, ela não vem do jeito que você imagina, porque nossa mente é pequena. Olha só o que diz no versículo 4. É 4? Sim. O comandante da guarda deixou quem cuidar? José. Para que o servisse, e por algum tempo estivera na prisão. Por algum tempo estivera na prisão. E os dois sonharam. Aqueles homens ficaram aos cuidados de José. José era tão leal, tão fiel, tão organizador, tão mestre em organização, em administração, que o comandante da prisão entregou a prisão para José, as chaves, você sabia? Vai lá, resolve. E ficava de stand-by. E o José organizando tudo. E chegou esses 2 homens lá, no 5. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho. Na mesma noite. Cada sonho com seu próprio significado. O primeiro, o copeiro do rei do Egito, que se achava encarcerado. 6. Quando José chegou pela manhã, viu-os, eis que estavam preocupados. Você vê, vai chegar momentos que você vai encontrar pessoas preocupadas, sem direção, sem nenhuma perspectiva, mas você vai dar uma palavra para ela. Eu lembro que quando eu fui atrás dos meus documentos para casar, eu encontrei o primo do advogado. Eu passei a trabalhar para ele. Era um homem atribulado, um homem muito atribulado. E eu passei a ser o conselheiro dele. Ele queria até me contratar para mim trabalhar para ele, conselhando ele. Eu falei, mas não dá, eu tenho uma profissão. Ele queria que eu ficasse com ele praticamente todos os dias. Não tinha possibilidade. Por quê? Porque quando a presença de Deus está em você,
Todo mundo quer ficar perto de você. Todo mundo ama estar com você. A tua presença, ela exala o bom perfume do Senhor Jesus. A tua presença, ela exala bons conselhos. A tua presença, ela exala o quê? Boas ideias, boas direções. É por isso que você tem que estar sempre lendo a palavra de Deus. Porque quando você lê a palavra de Deus, os pensamentos de Deus ficam dentro de você. Em vez de você falar besteira, você vai falar o quê? As coisas de Deus. Ainda que de uma brincadeira, você vai sempre estar conectado com Deus. Então, esses homens, um deles estava preocupado. Aí diz assim, ó. 7. Então perguntou ao oficial do faraó que estava com ele no cárcere da casa do seu senhor: por que vocês estão com a cara triste hoje? 8. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete. Deixa eu explicar aqui para você um negócio. A interpretação do sonho. Como que você interpreta um sonho? Não é esse sonho que a gente sonha. Não é esse sonho que a gente sonha. O sonho, o que é a interpretação do sonho? É as suas ideias, é os seus objetivos. O que é um sonho? Eu penso na minha casa própria. Eu penso no meu negócio próprio. Eu sonho com o meu negócio próprio. Esse é o sonho. É um sonho acordado. Você tem que ter muito cuidado com os sonhos dormidos. Porque nem todos os sonhos dormidos vêm o quê? Não é normal. Talvez uma força do mal para tentar te enganar. Como você tem a sua estrutura espiritual adormecida quando você dorme, você não se defende. Então o mal ele vem para tentar te enganar. É por isso que você tem que ter discernimento de quê? De espírito. Então aqui na época, como não tinha a Bíblia para eles ler, mas José ele era mestre que em entender de sonho, porque ele tinha tido sonhos e Deus revelara para ele em sonhos que ele seria o quê? Maior do que seus irmãos. Ele ia governar sobre os seus irmãos e sobre a casa do seu pai. Aí diz assim, ó. Parei aonde? 8. E eles responderam: tivemos um sonho e não há quem interprete. José lhe disse: não pertence a Deus a interpretações. Conte-me o sonho que tiveram. Você vê, às vezes é necessário você compartilhar com quem orienta vocês, para que a direção possa instruir vocês. Poxa, eu estou preocupado, eu não sei se eu tomo essa decisão, eu não sei se eu faço isso. Nunca tome uma decisão por conta própria ou quando você estiver em dúvida. Vai até seus mestres e converse com eles. Eles, com a sabedoria de Deus, vai lhe instruir como você deve proceder. De repente, a resposta já está na sua atitude. Bastava só você o quê? Conversar. Porque a Bíblia diz, se você vê um vídeo que eu fiz, agora, não sei se foi meio-dia ou meia-noite, ou 3 horas da manhã, na multidão de conselho há êxito. Então, é importante você receber conselho dos seus mestres, dos seus líderes. Você nunca pode tomar uma decisão por conta própria. Você nunca pode chegar e fazer do teu jeito.
Porque se você faz do teu jeito, corre o risco de você matar o propósito de Deus na tua vida. Você corre o risco de você matar aquele propósito, o percurso. Eu vou mandar depois um link lá no grupo lá de discipulado. Como que foi a guerra no céu? Talvez você nunca tiver esse entendimento. Deus vai mostrar para vocês. Neste vídeo, são um vídeo de 40 minutos que vale a pena. Vai lá, gasta esses 40 minutos, porque você vai entender o que é o conflito que muitas das vezes nós enfrentamos. Então, nunca tome uma decisão por conta própria. Sempre procure uma pessoa mais instruída. Nós sempre procuramos pessoas instruídas. Por mais que aquela pessoa não era instruída, mas ela poderia te indicar uma outra pessoa. E foi assim. Foi para um, foi para outro, para chegar no principal. Às vezes você vai cair na mão de pessoas para que essa pessoa te coloque sobre outras pessoas. Então, Deus, ele precisa de tempo para produzir o milagre. O milagre não é instantâneo. Quando ele dá a ordem, o poder dele entra em ação para o milagre acontecer. Aí diz assim, ó, o sonho do copeiro. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e ele disse: em meu sonho havia uma videira diante de mim. Leu 10, Inácio. 40:10. E na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. 11. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e eu entreguei a Faraó. 12. Então José disse: esta é a interpretação do seu sonho. Os 3 ramos são 3 dias. 13. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. 14. Porém, lembre-se de mim. Quando tudo lhe correr bem, peço que você seja bondoso para comigo e fale ao meu respeito com o Faraó e me tire desta prisão. 15. Porque, de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Ponto. Viu? Além de ele ajudar o copeiro-chefe, o oficial do rei, ele pediu também o quê? Ajuda. Mas não foi o quê? Lembrado. Amém? Thaís, leu o sonho do padeiro. 16. Isso. Gênesis 40, 16. Vendo então o padeiro mor que tinha interpretado, bem disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. 17. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam 2 cestos, de sobre a minha cabeça. 18. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. 19. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. 20. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. Ele levantou a cabeça do copeiro mor
e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. Acabou? 21. Vai. 21. E fez tornar o copeiro mor o seu ofício de copeiro, e este deu ao copo na mão de Faraó. 22. Mas o padeiro mor confrontou como José havia interpretado. 23. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José antes que se esqueceu dele. Amém? Às vezes você vai ajudar pessoas que ela vai ser ingrata com você. Ela vai, quando você mais precisar, eles vão virar as costas para você. Mas você tem que entender que tudo tem um propósito. Não é quem você quer que te ajude, é quem Deus vai enviar para te ajudar. Às vezes quem você quer que te ajude, essa pessoa, ela vai querer a honra para ela. E o nosso Deus não é de dividir a honra dele e a glória dele com ninguém. Então você tem que estar sempre esperando em Deus. Sempre esperando em Deus. Sempre esperando na direção do Espírito Santo. Porque por mais que você acha que não está acontecendo nada, o Espírito Santo ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Ele te consola. Às vezes a gente é pirracento. Eu não quero consolo não. Eu falo, não quero consolo não, eu quero resposta. Eu quero resposta, não quero que o Senhor me consola não. Mas ele sabe que você tem essa debilidade. Não, eu não quero. Nem tenta falar que é comigo, porque eu quero é a resposta. Mas a Bíblia diz que a posse, guarda o que eu vou te ensinar hoje. A posse de uma herança fora do tempo, ela se transforma em maldição. A posse de uma herança, de uma resposta fora do tempo, ela é maldição. Você sabia disso? É por isso, por causa de que precisa ter o discipulado? Por causa de que precisa ter a reunião de segunda-feira? Para que você seja instruído. O discipulado é nada menos do que uma espera, uma instrução, uma capacidade intelectual, falei certo? E espiritual, para que você possa exercer o ofício. Esses homens aqui, eles não eram pessoas normais. Eles eram mestres no que? No que fazia e que faz. Nós não podemos ser pessoas normais diante de Deus. Nós temos que ser pessoas espirituais. Nós somos líderes. Nós fomos escolhidos com um propósito. Nós fomos escolhidos para um propósito. E com um propósito. Deus não chamou vocês da escuridão à toa. Deus não chamou vocês do mundo da devassidão à toa. Ele não vai colocar o espírito deles dentro de vocês à toa. Nós vamos arrebentar, pessoal. Amém. Você também que está aí do outro lado, você vai arrebentar. Se você obedecer às pautas da palavra de Deus, não tem como dar errado. Só o teu que era para dar errado dá certo. Até o que estava para dar errado, Deus endireita para dar certo. Aí diz aqui, eles esqueceram de quem? Um foi cortado a cabeça, o outro passou a servir o rei. Mas só, eu vou dar uma acelerada e vamos para o 41:8. Não lê agora não. Mas só que Deus viu, Deus sabia que aqueles homens não iam lembrar de quem? De José. Quando você está na vida difícil, você lembra de Deus. Você lembra das coisas de Deus. O problema é quando as coisas começam a se ajeitar e você passa a prosperar. Isso é o problema.
O problema não é a dificuldade, porque a dificuldade ele é o tempero da perseverança. O problema é a vitória, o problema é a abundância, o problema é a prosperidade, porque a prosperidade ela tem o poder de fazer você esquecer das coisas, da onde você saiu. É por isso que você tem que falar o quê? Senhor, nunca deixa eu esquecer da onde eu saí. Eu não sei se é verdade, vocês que estudaram história, a Bíblia diz que, não sei se era o general de guerra, não sei se era o rei de Roma, ele, quando ele ganhava a guerra, ele passava diante do povo dele, o povo dele enaltecendo ele, mas atrás dele vinha um servo dele falando: você não é nada, você não é ninguém, você não é Deus, você é homem. Quem já ouviu essa história? Tem que ter sempre aquela voz: você não é nada, você não é ninguém, você é servo. Amém? Amém. Deus feche seus olhos para me fazer uma oração. Meu Deus, o mal não quer que eu ensino eles. O mal não quer que eu ensino eles, meu Pai. Nós não somos nada. Nós somos pó. Nós somos pó, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Não deixa a gente sair daqui hoje sem essa instrução. Eu tenho certeza que esse discurso vai exaltar o teu povo, vai exaltar os teus servos, e eles vão receber a maior riqueza que eles tanto vêm buscando, meu Pai. Eu os abençoo. Coloca a mão na cabeça. Repreende, meu Pai, tudo mal que tem tentando trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para a gente não entender a tua palavra. Eu dou uma ordem agora para todo mal. Em nome de Jesus, sai! Amém. Aí, vamos continuar aqui no livro no 41. José interpreta o sonho de Faraó. Entra no 8, ô Inácio. Tá bom, 41:8. De manhã, ao despertar muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhe os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Vai? 9. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas. 10. Quando o Faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e o padeiro-chefe. 11. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. 12. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, e cada um segundo o seu sonho. 13. E tal como nós interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. E ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém ouvi falar a respeito de você, que quando ouvi um sonho é capaz de interpretá-lo. 16. José respondeu: isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ponto. Você vê, ele reconheceu que não era nada. Nada.
É isso que você tem que entender. Deus ele vai usar vocês de uma maneira tão poderosa que a prosperidade vai vir para a vida de vocês. Mas vocês têm que entender que vocês não são Nada. Somos dependentes de Deus. Totalmente. Incondicionalmente. Insistentemente. No dia que eu deixar de depender de Deus, Acabou. vai ser que nem aquele copeiro. Enforcado? Foi enforcado ou foi degolado? Foi degolado e cortado a cabeça. Foi degolado e cortado. Enforcado e degolado. Então, esse é o segredo. Deus ele vai dar uma ideia. Vai vir pessoas importantes buscar uma direção, uma ideia. E dentro desta ideia, Deus ele vai te exaltar. Eu lembrei de algo aqui que aconteceu, mas eu não posso falar agora não. No futuro eu falo. Amém. Aí, olha só o que a Bíblia diz. Do 17 ao 24 é Faraó contando o problema. Agora vamos no 25, Thaís. Gênesis 41, 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. 6. Pode ir, vai até o... Vai embora. Até o 36. As 7 vacas formosas são 7 anos, e as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só, e as 7 vacas feias à vista e magras que subiam depois delas são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. 28. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. 29. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, e porque estas coisas é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Viu? Aí eu vou mostrar para você o que Deus vai fazer. Ele se apressa em fazer. Onde você leu isso? 32. No 32. O sonho de Faraó foi repetido, porque as coisas estabelecidas por Deus, e Deus apressa em fazê-lo. Foram 2 que sonharam. Foram 2 o sonho de Faraó. Mas tudo tinha um propósito único. E o propósito continua, Thaís. 33. 33. Portanto, Faraó previna-se agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. 35. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão do Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. 36. Assim será o mantimento para provimento da terra.
para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos. 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. 39. Amém? Não. Foi. Vocês não pegaram a visão, né? A resposta está aí. 32. O sonho de Faraó foi repetido, porque as coisas é estabelecida por quem? Por Deus. E Deus se apressa A fazê-la. 37. O conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. 38. Então Faraó perguntou aos seus oficiais o quê? Será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Amém? Tudo tem que ter quem dentro? E o Espírito dele. Quando você adquire o Espírito Santo pela graça da fé, você entende tudo, pessoal. Tudo. E a administração de José vinha de quem? De Deus. De Deus. Deus, ele vai dar poder de administração para vocês. Esse é o sonho de Deus. Talvez hoje vocês se veem como pessoas incapazes. É bom. Porque você não tem alto ego, que é um engano. Quem gera dentro de você esse desejo, esse regozijo, esse gozo, é o próprio Espírito Santo. Ele já está operando em vocês, ó. Ele opera no povo de Deus, ó. O trabalho do Espírito Santo não é fácil, pessoal. Você sabe o que é você educar uma pessoa durante 30 anos? É uma guerra. O Espírito Santo, para me educar durante 30 anos, foi uma guerra. Teimosia em cima de teimosia, pecado, dureza, orgulho. E ele, na sua infinita paciência e misericórdia, nos trouxe aqui a este grande momento. Só pode liderar quem senta para obedecer e quem senta para ouvir. Hoje nós estamos liderando porque um dia nós sentamos e ouvimos e aprendemos. E ele viu que nós guardou praticamente quase tudo que nós aprendeu. Porque ninguém guarda tudo. Se guardar, meu amigo, me ensina o segredo. Mas uma coisa eu digo para você. Quem fez esse copeiro lembrar de José? O Espírito de Deus. A Bíblia diz que é Ele que vai fazer você lembrar de toda a verdade. Você sabia que eu ia vir aqui fazer uma reunião bem light e abençoar vocês para vocês ir para casa? Mas eu não me mando mais. Você vê a pressão quando eu estava ensinando. Tem que entrar com fé. Mete a mão na cabeça. Por quê? Porque o mal não quer que eu explique para vocês essas coisas. O mal não quer que eu explique para o povo de Deus que eles são privilegiados. Então, aqui, José foi exaltado. Quem reconheceu que ele tinha o Espírito de Deus? Um endemoniado. Um rei pagão. Um rei perturbado. Deus tirou a paz dele.
E se for possível, Deus vai tirar a paz daquele que a tua resposta está na mão dele, que ele está segurando, que ele não quer dar. E esse que segura, que luta para você não conquistar, é o diabo. Deus vai tirar a paz dele com fogo. Deus está queimando todos eles agora. Deus está atormentando todos eles agora. O cálice da ira de Deus derrama na cabeça de todos eles. Do migrador, do cortador, do destruidor, das legiões que têm trabalhado para poder parar vocês. Em nome de Jesus. E a Bíblia diz, eu só quero só aquela parte onde é dado para ele um anel. Continua, vai, Thaís, no 39, para a gente pegar o foco aí. 39. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará todo o povo. Amém? Tu estarás sobre a minha casa. Isso é uma revelação, pessoal. Você vai governar sobre a casa de Deus. Já está decretado aqui. A resposta está aqui. Se você tiver espiritualidade para entender e ouvir o que o Espírito Santo explica, a nossa resposta já está aqui, ó. Depois Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo